Boa noite, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, nessa modalidade aí de ensino à distância. Estou gravando esse vídeo aí para tentar melhorar o ensino para vocês, para que muitos aí não fiquem com tanta saudade dos professores. Então, tentando mudar aí, é uma época em que a necessidade aí faz a gente nos inovarmos, nos reinventarmos. Então, estou tentando aqui adotar novas metodologias para facilitar um pouco o ensino e o estudo para vocês. Hoje o tema que nós vamos falar agora, nesse vídeo, é sobre a Constituição de 1946. Falei em aula sobre a Constituição de 1937 e agora falar um pouquinho da Constituição de 1946. Antes de tudo, sejam bem-vindos à minha casa, literalmente a minha casa mesmo. Estou gravando esse vídeo do escritório aqui da minha casa, então sejam bem-vindos. Aqui só para mostrar um pouco o local que a gente está. Estou no escritório aqui do meu apartamento. Então tem aqui alguns livros, um local que eu fico um pouco isolado, ali a sala. Aqui, tem um sofá para de vez em quando descansar algumas coisas, alguns livros já abertos aqui que eu estava dando uma olhada para preparar a aula para vocês. E aqui é onde o pessoal me acha um pouco louco, que é eu trabalhar com 3 monitores, 2 computadores, e o que gera aí para algumas pessoas algum espanto, que para mim eu já estou acostumado, faço isso há muitos anos. E hoje, na verdade, eu sinto falta quando, às vezes, eu estou só com um notebook. Mas, enfim, vamos ao que importa. Falar aí de direito constitucional. Coloquei um vídeo há pouco, numa aula aí da professora Ana Paula Barcelos sobre a Constituição de 1937. Falei em aula sobre a Constituição de 1937 e agora vamos falar da Constituição de 1946. Quais são as peculiaridades do momento histórico ali que fizeram surgir essa nova Constituição? Vamos lembrar então, resgatando que a Constituição de 1937 ela instaura o Estado Novo no Brasil, um período ditatorial de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha, como já enfatizado, aquela veia mais autoritária, aquela pendendo ali para um governo nazi-fascista. Ele tentou até num primeiro momento se alinhar ali, alinhar ideologicamente com os governos nazifascistas. Ele tinha um gosto pelas ideologias que estavam sendo divulgadas, mas por influência norte-americana. Os Estados Unidos instalou uma base aqui no Brasil, inclusive. O Brasil acabou entrando na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos aliados, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, contra o eixo, né? Alemanha, Itália, Japão, e acabou indo lá para a Europa, até participou de algumas batalhas, saiu vencedor, e com isso o Brasil ele acabou apoiando uma linha ideológica mais democrática, que pregava a democracia, que era a base ali do sistema liberal americano, do sistema francês, do sistema inglês. E com base nisso, terminada a Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos aliados, os sistemas ditatoriais acabaram perdendo força. E isso aconteceu também no Brasil. Getúlio Vargas, que tinha todo o apoio ali do Exército até então, das Forças Armadas, ele perde esse apoio e acaba ali sendo pressionado para deixar o poder. Getúlio Vargas convoca novas eleições e ele acaba renunciando por imposição lá das Forças Armadas, antes mesmo de que as eleições sejam feitas. Vence essas eleições em 1945 o seu ministro de Defesa, o general Eurico Gaspar Dutra. O general Eurico Gaspar Dutra vence as eleições em 1945 e, assim que eleito, convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. E nessa Assembleia Nacional Constituinte é elaborado aí o texto da Constituição de 1946. Então é mais ou menos esse cenário de redemocratização do país.
um cenário em que o Brasil estava saindo de um Estado ditatorial firmado pelo Estado Novo, pela Constituição de 37, para um Estado mais democrático, voltando às bases de um Estado democrático. É, aquele, a construção daquele constitucionalismo social que se deu em 1934 também é passado para a Constituição de 1946. Então, o constitucionalismo social ele não termina na Constituição de 34. Ele é aproveitado na Constituição de 46, em que é trazido esses princípios de um Estado social, de uma social-democracia, incorporados ali no texto fundamental da Constituição de 1946. É uma Constituição muito boa, a Constituição de 1946. Ela traz avanços nos direitos sociais, avanços nos direitos individuais. Ela traz uma série de prerrogativas ali para a população, para a democracia, prevendo um presidencialismo, ainda assim, um sistema presidencial, com mandato de 5 anos para o presidente, a volta de uma federação de direito e de fato, coisa que havia se perdido com o Estado Novo. Então, temos ali um modelo federativo, a federação é reinaugurada. É um modelo republicano, adota-se ali um modelo republicano, que veio desde a Constituição de 1891 que é reafirmado na Constituição de 1946. A separação de poderes é prevista ali como uma norma, uma cláusula fundamental ali da Constituição de 1946, com a separação entre poder legislativo, executivo e judiciário. A Constituição é uma Constituição já longa, uma Constituição com 222 artigos, só perde para a Constituição de 88, que tem 250 artigos no seu texto fundamental. A Constituição de 1946 tem 220 artigos. Então, é uma Constituição analítica, é uma Constituição extensa também, como a nossa. A característica dessa Constituição, uma das Constituições, é que ela aprofunda o constitucionalismo social, incorporando dentro dela vários direitos sociais, incorporando aí várias demandas da social-democracia, e ela tem um tempo de duração não muito grande, praticamente ela quase não completa a maioridade dela, já que ela dura de 1946 até setembro de 1946, ela é promulgada e dura até abril de 1964, quando temos aí o golpe militar, que essa é para um outro vídeo. Então, esse vídeo eu vou destinar especificamente à Constituição de 1946. Então, ela tem essa duração aí de 18 anos. Nesse período, foram presidentes Eurico Gaspar Dutra. Depois, por incrível que pareça, Getúlio Vargas volta pelo voto popular. Getúlio Vargas volta pelo voto popular, se candidata a presidente e é eleito. Fica na presidência da República de 1951 a 54, quando ele se suicida na cidade do Rio de Janeiro. A capital ainda era a cidade do Rio de Janeiro nesse período, assumindo seu vice, o Café Filho, que fica até 1955. Então, Getúlio Vargas fica no poder de 51 a 54, assumindo seu vice, Café Filho, que fica no poder até 1955. O que é interessante ressaltar aqui que mesmo nas eleições ocorridas depois que o Getúlio Vargas se anuncia, logo que o Getúlio Vargas renuncia, que ele é deposto, ele sofre um golpe, pode-se dizer que houve um novo golpe de Estado ali, nesse período, os próprios militares que apoiaram ele perdeu a força e ele acaba sendo obrigado a renunciar. Só que o apelo popular dele era tão grande, a população gostava tanto dele, que ele foi eleito, por incrível que pareça, naquela época podia, pelo Senado, tanto por Minas quanto por São Paulo. Ele foi eleito pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo. Vargas foi eleito senador por 2 estados, pelo estado do Rio Grande do Sul e pelo estado
de São Paulo. Só que ele não era muito afeto ao legislativo mesmo, tanto que não teve tanta marca dele dentro do poder legislativo, e ele volta ali, depois do fim do mandato do presidente Eurico Gaspar Dutra, ele volta a se candidatar a presidente e vence ali em 1950, assumindo o poder em 1951 e acaba não terminando esse mandato, vindo a se suicidar em 1954. Café Filho, que foi o seu vice, assumindo o poder aí, termina o mandato e nas eleições sagrou-se o vencedor ali o Juscelino Kubitschek, e ele transfere o poder tranquilamente para o Juscelino. Juscelino fica todo o período ali de 1956 a 61, transferindo ali o poder para o vencedor das eleições, que foi na época o Jânio Quadros. O Jânio Quadros ali, ele vence as eleições e fica um pequeno período, menos de um ano ele fica na presidência, e ele renuncia, assumindo aí o seu vice, o João Goulart, que usava a alcunha aí de Jango. Então, o João Goulart, ele era vice de Jânio Quadros, e com um detalhe muito interessante, quando o Jânio Quadros foi eleito, na época podia-se votar para o presidente de uma chapa e o vice de outra chapa. O João Goulart não era da chapa do Jânio Quadros, era de outra chapa. O João Goulart, ele tinha uma tradição mais voltada para linhas mais de esquerda, e o Jânio Quadros, ele era uma linha voltada mais para a chamada, né, direita. E, coincidentemente, foi eleito o Jânio Quadros como presidente e o João Goulart foi eleito vice-presidente. Pessoas de chapas diferentes eleitas aí para compor o governo, né? O Jânio renuncia e assume aí o João Goulart. Em vista das peculiaridades aí do momento histórico do João Goulart, que ele acaba assumindo, eu vou tratar desse tema no próximo vídeo. Tá ok, meus alunos? Aproveito para parabenizar a todos que estão se empenhando aí em assistir a aula por esse modelo. Gostaria de me desculpar mais uma vez por eventuais falhas e desejar a todos aí muito sucesso nos estudos e um forte abraço. Vamos nos falando no próximo vídeo, teremos mais informações. Obrigado.